Olá, gente querida, gente bonita, Pastora Mônica aqui, nessa hora, nesse momento especial, nesse dia tão maravilhoso, ensolarado, né? Mas tá maravilhoso sim, para também podermos compartilhar de uma boa mensagem que eu tenho absoluta certeza que vai chegar até ao seu coração. Programa Gente da Gente, estamos iniciando com mais um personagem de hoje e o nosso personagem de hoje da Bíblia Sagrada. Bom, essa parte é para uma amiga minha chamada Júlia Nobre. Ô Júlia, traz para nós quem seria o personagem da Bíblia Sagrada de hoje. Acompanhe comigo. Olá, eu sou uma mulher e eu até queria vir aqui contar uma história com um final feliz, mas infelizmente a minha história não caminhou para esse lado. Acontece que um dia eu fui visitar algumas mulheres de uma certa localidade e naquele caminho um príncipe cananeu, ele me violentou. E não bastava eu ter sido humilhada ali, passar por aquele momento, mas dias depois, aquele homem veio falar com o meu pai, aquele príncipe veio falar com o meu pai, dizendo que estava apaixonado por mim e que queria se casar comigo. Meu pai, ele recebeu aquela notícia em silêncio. Mas ele ofereceu um acordo de que sim, que eu e ele viéssemos a nos casar. E não somente isso, mas que as famílias se juntassem através de outros casamentos também. Os meus irmãos, quando eles ficaram sabendo disso, não ficaram nada contentes, nem com o ocorrido, nem com esse acordo que meu pai havia feito. Eles queriam justiça, ou melhor dizendo, queriam vingança ali. Eles fingiram ter aceitado aquele acordo, mas 3 dias depois, eles foram até onde aquele príncipe estava e mataram todos os homens, inclusive ali o príncipe também. O meu pai não gostou nada disso, reprovou essa atitude. E você pode se perguntar quem é o meu pai. Bom, eu sou a filha de Jacó, eu sou Diná. Bom, queridos, como vocês já puderam observar e acompanhando aí conosco, hoje o nosso personagem é Diná. E quem seria Diná? A Diná é filha de Jacó e Lia, uma jovem que ficou marcada, essa história de Diná. Essa jovem ficou com uma história marcada por uma tragédia, algo que aconteceu entre ela e um homem chamado Siquém. Pois essa jovem ela foi estuprada, ela foi violentada, né? E a Bíblia relata que teve um problema muito sério. Isso trouxe um grande e sério problema em meio à família de Jacó, porque os irmãos se envolveram, os irmãos quiseram entender isso, mas, né, e tentaram fazer de uma forma muito ruim, que foi até mesmo, né, acabando com a vida de Siquém e seu pai Amor. E a gente vai interpretando isso de uma forma muito clara e sensata. Mas por quê, pastora? Porque Diná, ela tinha ali o seu acampamento, ela estava estabilizada, né? Estabelecida ali juntamente com a sua família, Jacó e Lia. Mas a Bíblia relata que ela tinha um costume. Ela tinha um hábito. E qual era esse hábito, pastora? Ela tinha um hábito de ir até as mulheres cananeias, as moças, né, cananeias, e visitá-las. E foi aí que ela teve um grande problema. Mas tudo se deu, e eu quero começar por um versículo, que é o versículo 1, aqui do livro de Gênesis 34, verso 1, que vai dizer: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Ou seja, tudo se iniciava-se, mas de que maneira, pastora? Uma visita. Ela começou a querer visitar as moças cananeias. E o que a gente consegue interpretar com tudo isso? Nós temos que ter cuidado com as nossas saidinhas. Temos que ter responsabilidade com as nossas saídas. Pastora, mas para onde eu vou? E aquilo que eu vou fazer, isso é um problema meu. Sim, é um problema seu, né? Não meu, é verdade. Mas você há de convir comigo que isso tudo trouxe, né, e acarretou ali sérios problemas para a família de Jacó. Porque Jacó se envolveu ali automaticamente. Ela viu tudo aquilo que estava acontecendo com a sua filha Diná. Era uma moça. E ela simplesmente, a Bíblia diz, e saiu Diná. Nós temos que ter cuidado com as nossas saidinhas, porque
As nossas saídas também, elas demonstram, né? E está muito atrelada à nossa identidade. A nossa identidade. Você vê que uma pessoa que ela fala assim, eu vou dar um pulinho ali no restaurante, volta e meia, mamãe tá onde? Mamãe foi almoçar fora, mamãe foi almoçar fora. Então, essa pessoa lá, a identidade dela já demonstra que ela é uma pessoa que gosta, né, de almoçar sempre fora de casa, gosta sempre de estar fora de casa, né, juntamente com a sua família. Um exemplo aqui que estou lhe dando, o outro vai dizer, fulano foi beber, né? Ou seja, aí por ali você já vê, o outro tá onde? Foi ali embaixo, foi né, fazer uma determinada coisa. Ou seja, aquela atitude, aquele muito, né, sair de Diná, deu-se a entender, a interpretar também com relação à sua própria identidade. Porque se já era hábito, se já era um costume, ela tinha esse hábito de visitar as moças cananeias, foi aí que automaticamente Siquém, ele encontrou muita facilidade em poder então se aproximar de Diná e fazer aquilo que estava no coração dele. Porque até então, né, você há de convir comigo que ela... Tá certo, sendo de quem ela é, filha de Jacó, né, com uma outra identidade e acabando que meio que se envolvendo com as mulheres cananeias, ou seja, estrangeiras, é perigoso. Automaticamente, né, podemos falar de julgo desigual. Há muitas pessoas que ela acaba se envolvendo com determinadas pessoas e a gente sabe que isso seria um julgo desigual. A Bíblia chega a dizer, que comunhão tem entre a luz e a treva? Entre os que servem a Deus e os que não servem. Pastora, mas aí seria necessário sair do mundo, né? Porque as minhas amizades, né, tudo que eu faço, tudo aquilo que, né, da maneira como eu vivo, tem sempre alguém que não tem ou não está na mesma fé que eu, mas você precisa selecionar. Você precisa começar a selecionar seu tipo de amizade, selecionar o ambiente em que você, né, passa, percorre. Você vê que a Bíblia relata, e saiu Diná, mas para onde ela saiu? Para um lugar diferente, cujo qual ela já tinha o hábito de estar, né? A relação dela poderia ter sido com outras mulheres, mas ela começou a se envolver, ela começou a ir atrás, ela começou a ter esse costume de procurar pelas moças cananeias. Você precisa ter o hábito de procurar pessoas que estejam na mesma fé que você. Pessoas que vão estar ligadas, né, ao mesmo espírito que o seu. Um espírito de quê? De coragem, de ousadia, de intrepidez, né? Daquele espírito manso, reto, quieto, que tem ali o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Porque, na verdade, quando ela, sendo quem ela é, filha de Jacó, né, e Lia, começa a peregrinar, começa a fazer os seus passeios, as suas caminhadas, né, começa a andar, né, por esse caminho, né, visitando ali as cananeias, foi ali que ela trouxe uma ameaça para a sua própria vida. É a mesma coisa a pessoa que ela é de Jesus e ela começa a passear, né, na casa de uma amiga que é, vamos dizer assim, de uma outra religião que ela vai se corromper automaticamente. Mas nós vamos falar mais sobre Diná daqui a pouquinho, porque nós vamos a um break e logo estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa, Gente da Gente. E hoje estamos com um personagem da Bíblia Sagrada, a Diná. Diná, filha de Jacó e Lia. E a Bíblia relata que essa história, ela ficou marcada por uma tragédia. Mas por que tragédia, pastora? Porque essa jovem, ela tinha o hábito, ela tinha o costume de fazer as suas visitas às moças cananeias. Ou seja, ela sai, a Bíblia relata que ela sai, né? Ela vai do acampamento em que ela estava, em que ela habitava, e ela vai ao encontro dessas moças. E ao chegar lá, ela se depara com um homem chamado Siquém. Ele era daquela cidade. E a Bíblia diz que então aquele homem, ao olhar para aquela mulher, ele se aproxima dela, mas com maldade, com malícia de coração. E o que acontece ali? Um estupro. A Bíblia chega a dizer que ela foi desflorada, ela foi estuprada. Ou seja,
Aí teve uma reviravolta muito grande, porque os seus irmãos, a Bíblia diz que Simeão e Levi começaram também, né, a entrar nessa história, e ali foi até mesmo uma grande tragédia, porque eles acabaram com a vida de Siquém e seu pai Amor. Mas por quê, pastora? Porque acabaram se envolvendo com a própria irmã. E eles tomaram então as dores da irmã, a própria Diná, né? E Jacó ficou ali preocupado, ali automaticamente, porque com a mãe que não iria se preocupar com a vida de uma filha, cujo qual foi estuprada, ou seja, violentada, ou seja, né, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor sempre vai dar livramento, e deu livramento para essa jovem Diná, como vai dar também a você, mas nós temos que estar conectados e ligados, porque tudo se deu, tudo aconteceu através do quê? Uma saidinha. A Bíblia relata em Gênesis 34, verso 1, e diz, e saiu Diná, ou seja, quando ela sai, que ela começa a percorrer, a tomar esse caminho de querer visitar, de querer estar mais próxima das moças cananeias, é ali que ela se atrapalha. Queridos, você precisa saber o seu lugar. Você precisa saber a sua origem, porque é jugo desigual. Quando você começa a se envolver com pessoas que estão fora da mesma fé que a sua, você começa a ter problema com isso. Você começa a buscar, né, chifres em cabeça de cavalo. Que isso, pastora? Mas é verdade. Olha o que diz aqui Gênesis 34, verso 1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, viu ali, né? A Bíblia relata aquela jovem e tomou-a, e deitou-a com ela e humilhou-a. Tudo isso aconteceu porque ela estava numa terra estrangeira. É verdade, por isso a tragédia, por isso o estupro, por isso tudo aquilo que ela viveu, e os irmãos se envolveram. Olha o que diz o verso 3. E pegou-se a sua alma Diná, filha de Jacó, e amou-a a moça. E falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo, toma-me esta moça por mulher. Ou seja, ele estuprou aquela mulher, mas ele acabou amando a Diná. E queria um relacionamento mais sério com Diná, mas tiveram problemas, tiveram dificuldades. Mas por quê, pastora? Porque os irmãos ali acabaram sabendo, né, do que havia acontecido, do que havia ocorrido, e aí se envolveram mesmo. E a Bíblia relata, quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Só que eles descobriram. Foi tudo descoberto. E o que aconteceu? Assassinato. A Bíblia diz que eles acabaram, eles destruíram com a vida de Siquém, eles destruíram com a vida de Amor, seu pai, o pai de Siquém, tudo por conta dessa tragédia. E não é para menos, né? Mas pastora, não justifica, de fato não justifica. Mas eles deixaram aquilo aflorar, os sentimentos deles, mexeram, né? E violaram com a honra de Diná. E eles acabaram se envolvendo. Bom, nós vamos então procurar saber como seria, preste bastante atenção, como é que seria a Diná nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Olá! Eu queria vir aqui e poder contar uma história feliz, mas infelizmente algumas das minhas decisões me levaram a viver momentos bem conturbados na minha vida. Eu vim de um lar onde os meus pais eram bem liberais, digamos assim. Até íamos para a igreja de vez em quando, mas nós como filhos não éramos ensinados dentro dos princípios que a Bíblia ensina. Então, tanto comigo quanto com os meus irmãos, a gente era meio solto, sabe? E teve a época da adolescência, assim como chega para qualquer pessoa, chegou para mim também. E era um momento de muita curiosidade, onde a gente queria experimentar, e eu confesso, era um pouco impulsiva também. E teve um momento que eu comecei a me envolver com um rapaz lá da minha escola, comecei a ficar com ele, eu gostava das tatuagens que ele tinha, e ele também era o estrela da sala, né? Porque já dirigia, bebia, fazia tudo já. E foi com essa pessoa que eu me envolvi. Certa vez eu fui dormir na casa dele e você já imagina o que aconteceu. Mas eu não imaginava que iria ser daquela forma. Ele foi extremamente violento, foi algo assim horrível, não me respeitou em momento algum. E semanas depois veio a notícia que eu estava grávida. Quando eu fui contar para os meus pais, eles sugeriram que eu e ele nos casássemos. E tudo antes que a barriga aparecesse.
fizemos ali tudo às pressas. Nos casamos e fomos morar juntos e também eram dias assim horríveis, porque ele bebia, ficava violento, ele saía e eu tinha certeza que ele estava ali me traindo. Ele era extremamente violento no psicológico, no emocional. Eu, na verdade, não sei como eu sobrevivi, mas o pior ainda estava por vir. Com 4 meses de gestação, eu sofri um aborto espontâneo e eu sofri ali sozinha. E eu lembro assim de cada detalhe. Enfrentei tudo sozinha. Foi muito triste porque, além de toda a dor, eu fui abandonada por aquele rapaz. E envergonhada, eu até hoje ainda moro sozinha, não voltei para casa. Mas o sonho de ter uma família, de ter filhos, ainda não sumiu do meu coração. Esse sonho ainda não morreu. Mas eu ainda tenho muitos traumas que precisam ser tratados e eu busco em Deus a forma de sará-los. E se eu posso deixar aqui dentro dessa história um tanto trágica, se eu posso deixar algum conselho para você, é que um abismo ele vai levando a outro abismo. Essa curiosidade muitas vezes te leva a cometer algum pecado e que você venha pensar muito bem nas consequências antes de tomar qualquer tipo de decisão. E peça sempre a Deus sabedoria. Eu sou Diná nos dias de hoje. Bom, então seria dessa forma, né? E você vai tirando as suas conclusões, porque isso é importante. Estamos sempre trazendo um trechinho da Bíblia Sagrada para que você venha compreender. E hoje estamos falando dela, da Diná, a filha de Jacó e Lia, que na verdade, né, a história dessa jovem ficou marcada por uma grande tragédia, porque ele foi envolvido Simeão, foi envolvido Levi, Siquém foi morto, seu pai Amor também foi morto, enfim. Houve realmente uma tragédia. Queridos, antes de você sair, antes de você tirar os teus pés da tua casa, procure entender para onde quer que você vai, né? Porque tudo aquilo também tem a ver com a sua identidade. Tem homens que acordam e dizem assim, ó, eu vou pro botequim, aí eu vou ali pro boteco do Abreu. O outro vai dizer assim, eu vou pro baile. O outro, é a identidade da pessoa. O outro vai dizer assim, eu vou ali na comunidade. É a identidade da pessoa. Mas e você? Você que é de Jesus, você que tem andado nos princípios, né, da sabedoria, do conhecimento da palavra, do evangelho, você não tem que se envolver com os cananeus, né, com as cananeias. Ou seja, foi essa visita, foi ela sair do lugar em que ela estava, do acampamento em que ela estava, vai ela procurar isso, né, se tornou ali um costume de Diná, se tornou um hábito daquela moça e ela acabou, né? Vamos procurar entender e interpretar isso? Ela acabou trazendo ali uma tragédia e a história dela ficou marcada dessa forma, dessa maneira. Que isso sirva de exemplo para cada um de nós, que isso venha servir de modelo, né, de vida para nós e que não venhamos a tropeçar e nem mesmo, né, a quebrar a cara como ela mesma havia quebrado. Queridos, o Senhor tem o melhor para ti. Que você possa procurar o melhor caminho, um caminho ainda mais excelente para a tua vida e sendo assim, você será bem-sucedido para a glória de Deus. Vou ficando por aqui, até a nossa programação. O Gente da Gente se despede. Tchau, tchau.